Jesus, meu Senhor. Bom dia, amados irmãos, amados queridos irmãos que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui com vocês, participando, né, deste abençoado culto doméstico que vai ao ar todos os dias, né, 5 horas da manhã. E você leva essa bênção aí durante toda a semana, todo o seu dia, leva essa bênção para a sua vida. É maravilhoso ter mais uma oportunidade de estar com vocês. Deus abençoe os irmãos. Muito bom dia, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã de sábado. Nessa manhã de sábado, o privilégio de estar aqui novamente, nessa ocasião, junto com o evangelista irmão Naftali Dias. É isso? É isso mesmo. Naftali Dias, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. A palavra de Deus na minha casa, na sua casa, nas nossas casas, sempre é a bênção de Deus para nós. Eu quero já iniciar este cumprimento, irmão Naftali, dizendo assim, ó, a Bíblia aberta nas nossas casas é a boca de Deus falando conosco. Amém? Glória a Deus. Lembrando que isso é um destaque de um culto doméstico pregado pelo nosso pastor durante essa semana. Bem, quero ler em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, a justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Bem, irmãos, nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre as 3 etapas da graça, começando aí pela justificação. Vamos ter alguns versículos, algumas escrituras falando sobre isso. E eu queria falar um pouquinho que nós temos primeiro a justificação, que foi o dilúvio. Deus batizou a terra com água e ele cobriu totalmente toda a terra com água e perdoou todo o passado da terra. Ali a terra ela foi justificada. Temos o Gólgota, que foi a santificação. Jesus derramou seu sangue sobre a terra para purificá-la e comprá-la, purificando-a para o mundo no qual vamos viver. Batismo com fogo. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos desfarão abrasados. A terra se dispõe para o batismo de fogo, que seria o batismo do Espírito Santo. Então, isso pode se comparar, né? A terra ali no início, Deus redime o homem da mesma maneira que ele redime a terra. Você sabia disso? A terra passou pelo dilúvio ali, né? Pela água. O dilúvio, a terra passou pelo sangue, que foi o Calvário. E o sangue de Cristo caiu sobre a terra. E agora ela passará pelo fogo. Malaquias capítulo 4, 1, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então nós temos as 3 etapas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, né? Justificação, que foi ali no dilúvio. Deus batizou a terra com água, ele a cobriu totalmente e perdoou todo o passado da terra. O Gólgota, santificação, Jesus derramou seu sangue sobre a terra para purificá-la e comprá-la, purificando-a para o mundo no qual vamos viver. Batismo com fogo, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 10. Então a primeira etapa é a justificação. Vamos falar alguns exemplos. Mas na escritura que nós lemos, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dando paz com Ele. A primeira, a justificação, né? Esse tema, né, justificação, é algo que você pratica ali, que você aceita ali o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E você é justificado pela fé. E nós damos um exemplo aqui que pode ser a sua salvação. Ela pode ser ilustrada como um vaso que é jogado ali no quintal. Um copo de cristal. Imagina um copo de cristal, né? Bem bonito. Mas ele está cheio de terra, está cheio de lama, ele está sujo, né? E você o apanha ali naquela condição e retira toda a imundícia dele. Você vai lá, pega aquele copo sujo, que antes era um cristal tão bonito, né? Tão lindo, um copo brilhante. Você olha para ele, chega, brilha. Mas ele estava ali jogado no quintal, todo sujo, todo cheio de lama. Quem sabe ali próximo de quebrar, né? Mas aí você apanha ele nessa condição e você começa a fazer a limpeza. Você começa a tirar toda a imundícia dele, né? Esse ato, ele representa
a justificação do homem. Deus nos tirou da lama e do pecado, de toda a imundície que existe no mundo. Deus nos tirando disso. Aí é Deus nos justificando pela fé. Mas para isso acontecer, tem que ser algo, né, interno, tem que ser algo dentro de mim, que você retira aquele vaso da lama, né, retira ele de lá, começa a fazer a limpeza, né, mas quando você o tira de lá, irmão Jorge, ele está na mesma condição, né, ele ainda está sujo. Você pegou ele lá, tirou da lama, tirou ali do quintal sujo, ele ainda está sujo. Você teria coragem de servir uma água para alguém? Teria coragem de servir uma água pura para alguém, cristalina, num copo sujo para alguém? Né? Algum visitante que vai na sua casa, aí você pega aquele copo, retira de lá, ele ainda está sujo, aí serve aquela água naquele copo sujo para o visitante, né? Então, o vidro ainda, a lama ainda está nele, né? Daí precisa de uma necessidade de passar pelo processo de purificação e limpeza. Esse processo de purificação, de limpeza, é a santificação, né? Ainda precisa passar pelo processo. Você simplesmente foi justificado, você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas ainda há um processo pela frente, né, no qual vamos abordar. É isso, irmão Jorge? Isso, nós estamos caminhando, né? Caminhando nessa etapa de justificação. Jesus nos fazendo justo, ainda que não merecíamos e não merecemos ser justo. Mas isso ele fez através da sua misericórdia, da sua graça, por nós crermos nele, por nós confessarmos a fé em sua palavra. Porque na escritura que o irmão leu, ela é bem clara, né? Pela fé a esta graça. Então, sendo, pois, justificados pela fé. Esta é uma etapa dessas 3 etapas da graça, não é isso? Isso. 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, sabendo que uma etapa vai se completando a outra. O ser humano, como você estava dando o exemplo do copo lá na lama. O copo está lá na lama, ele é tirado, ele é justificado, ele é lavado, ele é limpo. Aí vem a santificação. Santificação é lavado e separado para o serviço, mas ele ainda não está no serviço. Para ser realmente usado, ele vai ter que estar cheio. Você não vai servir um copo vazio para alguém. Então, são 3 etapas. Retirado, estávamos lá no pecado, na lama, nos vícios, nas religiões. Porém, Deus, pela sua eleição e a sua graça, nos tirou justificação. A justificação, ela também vem com acompanhamento do perdão dos antigos pecados. Porque quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas almas, Ele, pela sua graça infinita, Ele vai nos mostrando que nós fomos justificados. O que é justificar? É tornar aquela pessoa justo. Tornar uma pessoa que não era nada, mas agora ela é justa. E um dos significados de justificação é como se nós não houvéssemos cometido aquelas infrações. Mas isso é glorioso, isso é um assunto tremendo e maravilhoso. Então, justificação, tirado da lama, santificação, lavado e separado, e
Primeira, justificação. Segunda, santificação. Terceira, batismo com o Espírito Santo, cheio. Então, aí é aquilo que Jesus Cristo diz em sua palavra, que uma casa, quando uma pessoa é liberta de um espírito mau, ela tem que limpar aquela casa e encher aquela casa. Porque o profeta de Deus para esta era, meus amados ouvintes, pela primeira vez, nossos irmãos também que nos assistem, nos acompanham durante a semana, esse assunto, irmão Naftali, ele é um assunto que ele deve ser relembrado, porque isso faz parte das 7 eras da igreja. Esse assunto de justificação está dentro das 7 eras da igreja e dentro deste assunto existe um mensageiro para esse tipo de assunto, para esse tipo de primeira etapa. Qual que é o mensageiro para esta etapa de justificação? Esse mensageiro, ele foi mencionado pelo profeta de Deus para esta era, ele foi encontrado para realmente mostrar para nós o que é justificação. E esse mensageiro, ele é o mensageiro da 5ª era da igreja, na igreja de Sardes, que é o mensageiro Lutero. Por que que deve se fazer esse paralelo? Porque a pessoa, ela tem que saber que tudo que nós estamos pautando aqui nessa manhã é pautada pelo 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7. Nenhum estudante bíblico, até onde nós temos conhecimento, conseguiu juntar todas as eras da igreja, onde Apocalipse, capítulo 3, mostra ali. Nenhum estudante, até onde temos conhecimento, conseguiu juntar, começando lá na era de Éfeso, até chegar na era de Laodiceia, mostrando que Paulo, mensageiro profeta da primeira era da igreja, e terminando com o mensageiro de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que é o nosso profeta, William Marion Branham. Nenhum não deu conta de juntar as pontas que estavam soltas, porque desde Paulo, mensageiro profeta, depois entraram reformadores. Eles vieram como reformador. Então, na primeira era, mensageiro profeta. Na última era, sendo a 7ª era, também tem que ser um mensageiro profeta, porque ele restauraria todas as coisas. Ele não somente reformaria. E nós estamos falando dessa justificação, que o mensageiro que veio mostrar a justificação é Lutero, na era de Sardes, a 5ª era da igreja. Como que o profeta achou cada reformador? Como que ele achou Paulo sendo o primeiro mensageiro? Isso através do estudo da Bíblia, história e muitos livros apanhados das eras negras que a igreja passou. Então é isso, irmão Naftali, o mensageiro que mostra a justificação. Por que nós temos que mencionar Lutero? Porque Lutero foi que, quando Lutero estava estudando nos augustinianos, os sacerdotes do dia, da igreja, né, essa grande religião que temos aí no mundo hoje, o qual Lutero, quem já conheceu ou leu um pouquinho sobre Lutero, sabe qual religião nós estamos falando. Uma religião que tem abraçado a humanidade tem abraçado ela, mas nós não vamos abordar aqui esse assunto. Então, Lutero estava estudando também para ser um grande advogado. Ele era um homem inteligente e tudo. Só que, através da morte de um de seus amigos, ele já fazendo parte desta religião muito famosa, que é o catolicismo, não tem como nós ficar rodeando daqui, rodeando dali. O catolicismo, ele envolvido, né, com os agustinianos e tudo, ele como um teólogo muito estudado, já ia se tornar um grande advogado, isso o profeta relata na era de Sardes. O que acontece? Ele começou a ter uma grande sede e fome pela palavra de Deus.
E através deste livro, que este livro, quando ele está aberto, como nós já fizemos aqui, lemos essa escritura, é a boca de Deus aberta. É Deus falando comigo, falando com você, falando com cada irmão, cada ouvinte que ouvirá pela primeira vez. E quando Lutero, mensageiro da era da igreja de Sardes, a quinta era, começou a estudar a Bíblia, ele viu que aquele segmento daquela religião que estava regendo sua vida não era correto. E o que ele descobriu na sua era, sendo um reformador? Que a salvação era pela fé. Não era pagando as indulgências. Ah, irmão Naftali, aí nós vamos entrando de uma forma muito maravilhosa. Ele gritou um dia, ele gritou sendo o mensageiro da justificação. A salvação é pela fé. A fé, a graça de Jesus Cristo, abra seu coração para Jesus Cristo. A salvação é pela fé que você é salvo, não é pagando moeda de ouro, não é pagando indulgência, não, é pela fé, crendo na palavra. E o que acontece? Ele, sendo um reformador, o maior mensageiro da reforma, porque o seu ministério, a sua mensagem foi percorrendo a Alemanha, a ponto, irmão Naftali, de que Lutero fez quando ele descobriu na palavra de Deus, a boca de Deus aberta, porque ele, como um amante da palavra, ele tinha a boca de Deus aberta todo dia, ele vasculhou as escrituras. E o que ele fez? Ele traduziu o Novo Testamento, mostrando a justificação como ninguém havia mostrado. Só que tem um detalhe. Essas 3 etapas, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, irmão Naftali, era de Sardes, Lutero, era de Filadélfia com Wesley e era de Laodiceia com o 7º mensageiro, que é o restaurador de todas as coisas, que nós vamos entrar um pouquinho, o Senhor permitindo ainda nessa programação ou na próxima. É maravilhoso, né? Jesus. Maravilhoso Glória a Deus. ouvir Glória todas essas palavras, né, irmão Jorge? Mas ainda temos muito que caminhar um pouquinho ainda, né? Temos. Falamos aí um pouquinho da justificação do seu mensageiro, né, que foi quem traduziu aí trouxe a tradução do Novo Testamento, que muito nos ajudou, né? Hoje nós podemos abrir a Bíblia e ver Deus falando conosco, né? Podemos abrir a Bíblia e ouvir a palavra de Deus através desses grandes homens que sofreram para trazer luz ao Evangelho, né? E aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, estamos para já finalizar. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, né? A justificação pela fé. Então, nós temos ali, irmão Jorge, a continuação, né? A santificação, você recebe aquela purificação, a limpeza, você recebe a santificação. E quando você recebe, você é justificado, você é tirado, né? Você é limpo, separado, faz aquela limpeza. O último processo é a esterilização daquele vaso, né? Você passa a esterilização daquele vaso e você está separado para o uso. Aí você está separado para receber o batismo do Espírito Santo, que é o fogo, né? Isso. O batismo do Espírito Santo. Então, só assim você vai estar apto, né? Apto para ser um verdadeiro instrumento, para ser usado por Deus. Então, começamos, né, ali na justificação,
recebendo o nome dele, separado ali, aquela limpeza e, por último, o batismo do Espírito Santo, que nós vamos dar uma pincelada, ainda vamos falar mais, mas você está apto para ser usado por Deus. O seu copo pode ser cheio de água até derramar. É o Espírito Santo na sua vida. Então nós estamos caminhando para isso. Fomos batizados, justificados, estamos na caminhada, sendo santificados, e estamos em busca ali do batismo do Espírito Santo. Para ser cheio e Deus nos usar completamente. Isso. Então que Deus abençoe o seu dia, né? Deus abençoe a leitura da sua palavra e nós nos encontraremos brevemente. Amém, amém. Um bom dia com alegria, com o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Lembrando, a Bíblia de Deus aberta nas nossas casas é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia fechada em nossas casas, infelizmente, é a boca de Deus fechada. Não deixemos a Bíblia, nem a mensagem fechada, deixemos elas abertas. Deus falando na Bíblia Sagrada conosco, Deus falando na palavra revelada conosco. Deus os abençoe, um abraço e até sábado próximo. Amém, amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.